A Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 18, mostrou à Europa que não havia nada de nobre em conflitos militares. Enquanto milhões de corpos jaziam empilhados nas trincheiras, o Império Russo estava na rabeira, defasado em treinamento em tecnologia. Em setembro de 1915, o czar Nicolau Romanov II tomou uma decisão dramática: substituir o grão-duque Nicolau Nikolaevich, seu primo, no comando do exército russo. Porém, essa decisão não foi uma ideia estratégica, pois Nicolau II não tinha a mínima competência para guiar tropas em batalha. Então, o que teria sido capaz de convencer o czar a abandonar a capital, São Petersburgo, e ir para o fronte no oeste? Simplesmente a insistência de sua esposa, Alexandra Feodorovna. Por trás dos palpites da czarina estava uma profecia do seu conselheiro particular, o lendário Rasputin. Após o início da guerra, ele havia previsto que, caso Nicolau II não assumisse pessoalmente o controle das forças russas, o império seria derrotado. No entanto, o ardiloso profeta se importava mais em satisfazer suas próprias ambições do que o sucesso militar do exército russo nos campos de batalha. Durante a Primeira Guerra, Alexandra insistiu que o czar a permitisse ajudar na administração política do país, algo que não tinha nenhuma experiência. E com a ausência de Nicolau II na corte, o domínio estrambólico de Rasputin sobre a czarina, o resultado foi a deterioração ainda mais rápida do governo, o que culminou na Revolução Russa de 1917, sucedida da fuga dos Romanov para a cidade de Ekaterimburgo, localizada na porção oriental dos Montes Urais, onde toda a família real foi assassinada. Hoje, vamos conhecer a história deste misterioso mago que colaborou com a queda do czarismo na Rússia, devido à sua excentricidade e seus excessos em sua conduta, associados ao misticismo, à hipnose e às práticas ocultas. Rasputin ficou conhecido na Rússia por uma doutrina religiosa nada ortodoxa, baseada na ideia de que você deve ter contato com o pecado para redimir-se dele. E dizem que, em suas sessões particulares, durante a decadência do Império dos Romanov, ele se baseava no mais dogmático dos pecados, o prazer carnal, ao realizar atos altamente eróticos com várias mulheres. Origens. Oriundo dos confins da gélida Sibéria, Rasputin provavelmente veio ao mundo entre 1863 e 73, batizado como Grigori Efimovich Novik, e até a juventude morou na cidade siberiana de Pokrovskoye. Desde criança, Rasputin era visto como diferente, e muitas pessoas, inclusive, acreditavam que ele tinha poderes sobrenaturais. Porém, apesar de começar a pregar a palavra de Deus muito cedo, apenas com 11 anos de idade, o jovem ficou conhecido na sua fase adulta por sua fama de fornicador e de bruxo dissimulado. Do monastério para uma seita. Aos 18 anos, ele foi a um monastério e conheceu a seita Klist, que pregava a prática dos piores pecados para salvar a alma. Uma de suas filhas sempre defendeu que o místico havia rejeitado a seita por sua repulsa à ideia de autoflagelação praticada pelo grupo. No entanto, ele defendia algo parecido. Quando jovem, acreditava que ceder à tentação era uma forma de humilhação diante de Deus e, portanto, o caminho para a salvação. Dessa forma, acabou ficando conhecido pelo nome de Rasputin, que significa perdido no caminho. Algumas fontes também associam a palavra à depravação praticada pelo místico e conselheiro de confiança da última geração dos Romanov. Casamento, família e peregrinações. Baseado nas fontes sobre o aspirante a monge, seu objetivo inicial não foi concluído como esperado. O jovem abandonou os estudos com 19 anos e acabou por deixar o monastério de Verkhoturi, nos Montes Urais, onde pretendia seguir o sacerdócio. E em sua remota cidade de origem siberiana, ele casou-se com Praskovia Fyodorovna, com quem teve 2 filhas e um filho. Porém, suas aspirações não cabiam em uma aldeia tão remota. Rasputin decide, então, peregrinar pela Grécia e por Jerusalém, desenvolvendo suas próprias doutrinas. Em 1903, ao retornar à Rússia e se estabelecer em São Petersburgo, ele já era considerado um starets, uma espécie de homem santo, adivinho e curandeiro. Na tradição ortodoxa russa, um starets é alguém que atingiu um alto grau de santidade e sabedoria espiritual
e que é capaz de guiar os outros em sua jornada de fé. Graças às suas boas relações com a igreja, Rasputin conseguiu se aproximar da elite do império e, ao longo de sua vida, recebeu outros apelidos, como o monge louco da Rússia, e se tornou um famoso místico, autoproclamado santo, tornando-se uma figura politicamente influente no final do período imperial do país. Figura enigmática. A primeira coisa que se repara em qualquer fotografia de Rasputin são os olhos. Era neles que reparavam também, antes de qualquer outra coisa, os que os conheceram. Eram uns olhos grandes e claros que, segundo alguns relatos históricos, fixavam o interlocutor de uma forma incômoda e inebriante. Dizem que Rasputin, inclusive, fazia seus trabalhos de cura a partir de práticas de hipnose. O Labirinto de Rasputin. O dramaturgo e historiador russo Edvard Radzinsky encontrou um ficheiro com os interrogatórios feitos depois da guerra e da queda do czar a muitos dos que conviveram de perto com o estranho personagem a quem a czarina chamava o nosso amigo, e escreveu sobre alguns relatos que coletou neste ficheiro. De acordo com a pesquisa de Alexandra Prado Coelho, publicada nos anos 2000, uma das pessoas do círculo íntimo deste camponês semi-analfabeto, que no início do século XX se tornou um dos homens mais poderosos e mais odiados da Rússia, descrevia-os assim: o olhar magnético, que faiscava momentaneamente nos seus olhos claros, que olhavam não apenas com a pupila, mas com todo o olho. Por detrás de sua íris, por vezes, surgia alguém terrível, poderoso, atraindo-nos para um impenetrável labirinto. Em uma fotografia de 1914, Rasputin aparece no salão da sua casa em São Petersburgo, rodeado pelos seguidores, a grande maioria mulheres comuns, algumas bem vestidas, outras senhoras respeitáveis pela aristocracia da época. Do lado direito há uma mesa em que estão restos de comida, e à volta de Rasputin, aqueles que naquela época acreditavam nos seus poderes divinos e estavam dispostos a tudo para lhe agradar. Estas mesmas mulheres passavam no quarto ao lado da sala da fotografia por um velho e já meio desfeito sofá, onde Rasputin as abordava e pretendia livrá-las do pecado através do pecado. Portanto, as aventuras sexuais de Rasputin foram, nos últimos anos do Império dos Romanov, entre 1914 e 16, o principal tema de conversa na corte russa e entre a alta sociedade de São Petersburgo. Contato com a família real. Rasputin chegou ao Palácio Real no momento em que os czares se encontravam profundamente fragilizados com a doença do seu filho e com as iminências de uma revolução à porta. O monge foi procurado pelos czares, que estavam desesperados para encontrar uma cura para o filho caçula Alexei, o herdeiro do trono. O menino sofria de hemofilia, uma condição hereditária que afeta a coagulação do sangue, e Rasputin se tornou a única pessoa capaz de parar os sangramentos do príncipe cada vez que ele se machucava. Não demorou muito tempo para que o esperto e perspicaz Starets tirasse partido desta mesma debilidade a seu favor, conciliando seus interesses pessoais com suas práticas imorais envoltas em misticismo e promessas de cura à aristocracia. A família Romanov e o Império Russo. Naquela época, a Rússia passava por um período de extrema instabilidade. Com a morte do grande estadista Alexandre III, o poder caiu nas mãos do infantilizado Nicolau II, que claramente não tinha visão para reger os complexos trâmites do império. Para desgostos dos pais, ele havia escolhido casar-se com Alexandra, de ascendência germânica e bisneta da rainha Vitória da Grã-Bretanha. Isolado do resto da corte, o casal se empenhou em produzir um herdeiro para o trono, e quando o quinto filho do casal real nasceu em 1904, depois de 4 meninas, recebeu o nome de Alexei. Porém, devido à doença hemorrágica do filho, seus pais não descansavam em busca de médicos, místicos e religiosos, dentro e fora da Rússia. Até que, em 1905, sob recomendação de uma amiga de Alexandra, Rasputin foi chamado para uma audiência com a czarina durante uma das crises de Alexei, e como é sabido, o curandeiro conseguiu controlar a situação. A czarina Alexandra Feodorovna, personagem muito detestada nos bastidores da corte de Nicolau II, Alice de Hesse-Erreno se casou com o novo imperador em novembro de 1894, quando se tornou Alexandra Feodorovna. Logo após,
o primogênito Nicolau II se tornar czar da Rússia. Desde o primeiro momento em que conquistou a coroa, Alexandra Feodorovna nunca foi amada pelo povo russo. Acomodada no trono, entretanto, ela também não fazia questão nenhuma de agradar os súditos de seu marido. Neta da rainha Vitória, Alexandra era a sexta filha entre os 7 filhos de Luís IV e Alice do Reino Unido, e após a morte de sua mãe, se tornou uma jovem amarga e solitária, passando grande parte de sua infância viajando entre os palácios de sua avó. Sisuda e moralista, ela nunca se acostumou com seus próximos, e seu casamento nunca teve bases diplomáticas e políticas, sendo um dos poucos casos de matrimônio por amor na aristocracia europeia. Quando se casou com o jovem Nicolau II, ele já era czar de todas as Rússias, com apenas 26 anos, e assim, a mulher foi coroada como imperatriz da Rússia em maio de 1896. Porém, a nova imperatriz era chamada de petulante, teimosa, provincial e autoritária por todos que a rodeavam. E por ter surgido logo após a morte do antigo czar Alexandre III, Alexandra foi considerada um mau presságio pela corte russa. A imperatriz ainda detestava aparições públicas e, quando seu primeiro filho homem nasceu, sentiu que tinha cumprido seu papel em agosto de 1904. Obcecada por uma possível cura para a doença do filho, que sofria de hemofilia, uma condição fatal no início do século XX, Alexandra se aproximou do homem que mudaria sua vida, o feiticeiro Rasputin. Muito íntima do amigo curandeiro, a imperatriz passou a ser alvo de boatos sobre uma suposta traição, que nunca foi confirmada, e sofreu com comentários cruéis de um povo rancoroso e dividido. A queda do Império Russo. Durante a Primeira Guerra Mundial, servindo também como enfermeira, a imperatriz ficou responsável por todo o país enquanto Nicolau II lutava nas frentes de batalha. Sem qualquer experiência, Alexandra, sem querer, permitiu que o conflito destruísse o país. Quando o czar da Rússia retornou, encontrou sua nação devastada. Nos anos seguintes, Nicolau II tentou sem sucesso reerguer seu império. No entanto, com a eclosão da Revolução Russa de 1917, o líder foi obrigado a abdicar do trono. Rasputin na corte. No início do século XX, muitos nobres europeus sofriam de hemofilia, traço comum aos descendentes da rainha inglesa Vitória, como Alexei. A doença que impede a coagulação do sangue já era conhecida, mas não havia tratamentos eficazes. Por isso, a czarina Alexandra recorreu a místicos para cuidar do filho. Porém, conforme a hipótese do escritor Robert Massey em seu livro Os Romanov, o capítulo final, é possível que Alexei não fosse hemofílico, pois, de acordo com os diários da czarina e relatos médicos posteriores, datados de 1947, existem outras doenças que ainda não tinham diagnósticos precisos no início do século XX, como as associadas às crises aplásticas e anemias. Estas, em geral, se manifestam até a metade da adolescência, causando hemorragias internas por cerca de 10 dias, até que o sangue volte ao normal. O escritor argumenta que Rasputin, portanto, devido à sua prática de curandeiro, poderia já conhecer essa outra doença e, nesse sentido, ter consciência de que as crises de Alexei não seriam fatais. No entanto, muitas fontes referem-se ao herdeiro, que também foi assassinado com o fim do Império dos Romanov, como uma pessoa que, desde o primeiro ano de idade, tratou da doença hemofilia. E pelo fato de seus parentes, por parte de mãe, também terem sido diagnosticados com essa doença, ele inclusive recebeu o nome de doença da realeza. De acordo com o livro Rasputin, o fim de um regime, de J.W. Bienstock, o reinado do último Romanovs, que durou 23 anos, é marcado por uma série de atos que parecem ser um desafio perpétuo para o povo russo. Tudo o que o país possuía em termos de habilidade e honestidade foi rejeitado pelo poder. E ao redor do trono veio uma multidão sempre crescente de carreiristas, aventureiros, prostitutas, ladrões e vigaristas de todo tipo e classe. Curandeiros e feiticeiros, uma multidão variada de seres estranhos, sem lei e sem fé, que cavaram um abismo cada vez mais profundo entre o imperador e seu povo. A expressão que melhor caracteriza as relações entre a corte e o povo é a expressão comumente usada no meio do imperador: nós e eles.
Nós, isto é, a coroa e seus dois adereços, a burocracia inepta e a polícia depravada, eles seriam todo o resto da Rússia. O imenso povo de 163 milhões de almas, em quem eles viram um inimigo, momentaneamente subjugado, mas que nunca deveriam esquecer de tratar como inimigo. Do povo surge a figura mais marcante, extraordinária e dramática desta corte. Uma figura ímpar na história dos tempos modernos, chamada Rasputin. Os poderes de Rasputin. Apesar de seu sucesso como curandeiro, o místico era visto como péssima influência na corte. Era odiado por seus hábitos extravagantes, temido por sua suposta paranormalidade e execrado por ter origem pobre. Boatos diziam que Rasputin estava frequentando a cama de Alexandra, na ausência do czar, e que até praticava jogos sexuais com as filhas da realeza. Há rumores de que o próprio bruxo alimentava essa fama de fornicador, proclamando suas supostas conquistas durante banquetes regados a vodka. No entanto, segundo outro autor, Douglas Smith, no livro Rasputin, Fé, Poder e o Declínio dos Romanov, o poder de Rasputin existia, em grande medida, na cabeça dos outros, onde crescia a cada ano. Devido à sua proximidade com o casal real, Nicolau e Alexandra, Rasputin era bastante invejado por todos aqueles que queriam tal posição, mas que não tinham acesso a ela. Saído do interior gélido da Rússia e encaminhado ao centro do poder pela força de sua fé, acolhido pela imperatriz com fortes tendências místicas, Rasputin se autodeclarava e se apresentava como um enviado direto de Deus. Essa crença, contudo, se espalhou como um vírus, atingindo com força tanto aqueles que alinhavam com a visão de Rasputin, quanto aqueles do lado inverso. O reinado paralelo de Rasputin. O professor de História Russa da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, explica que Alexandra tinha grande poder sobre Nicolau, e como Rasputin tinha influência sobre ela, a manipulação das decisões era bastante fácil. Ao obter a confiança dos membros da alta corte russa e acalmá-los nas enfermidades do herdeiro Alexei, Rasputin tornou-se conselheiro pessoal da czarina. Neste cargo de confiança, o místico e amigo pessoal da realeza fez a previsão de que a Rússia cairia em desgraça durante a Primeira Guerra Mundial, o que levou Nicolau II a abandonar a corte para comandar o exército em 1915. Na ausência de Nicolau II na corte, devido à premonição de Rasputin, que indicou que o czar viajasse para os campos de batalha, a czarina assumiu o trono e colocou-se na posição de refém de Rasputin, que passou a nomear até ministros de Estado. Com a presença dos oportunistas indicados pelo conselheiro, o Império Russo caiu no caos e a corrupção se alastrou. A crise fez crescer a insatisfação com a monarquia e com os desmandos de Rasputin. E ele não tinha opositores apenas dentro da Rússia. Para a Inglaterra e França, ter os russos como aliados na guerra era crucial para dividir as forças encabeçadas pela Alemanha em duas frentes. Ver o patético czar no fronte, enquanto Rasputin implodia o Estado, não interessava nem a ingleses nem a franceses. Com tantos inimigos, o conselheiro real vivia com a cabeça a prêmio. Seu assassinato chegou a ser planejado algumas vezes sem sucesso. Foi só na madrugada de 17 de dezembro de 1916 que um grupo de conspiradores conseguiu, a duras penas, dar cabo do bruxo. This man possessed by superhuman powers of evil. E assim se foi Rasputin.